Olá, pessoal. Vamos dar sequência aos produtos notáveis. Nós já falamos sobre o quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o produto da soma pela diferença de dois termos e também falaremos sobre o produto de Steve. O produto da soma pela diferença de dois termos. Como proceder? Produto, porque entre eles há uma multiplicação. Da soma, porque um está com sinal positivo. Pela diferença, porque o outro tem o sinal negativo. Dois termos, porque apresentam em ambos termos iguais. A, B, B. Quando acontecer isso, nós dizemos que devemos pegar o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Essa é a fórmula utilizada para o produto da soma pela diferença de dois termos. Se você não lembrar dessa fórmula, que é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, você também poderá resolver aplicando a propriedade distributiva. Quando você aplica a propriedade distributiva, ao reduzir os termos semelhantes, vai sobrar ao final a mesma coisa. A ao quadrado menos B ao quadrado. Vê se não é a mesma coisa de aplicarmos na fórmula direta do produto notável. Porque nós vimos na aula passada que produtos notáveis são expressões que têm fórmulas bem definidas. O produto da soma pela diferença é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, que nós acabamos de falar. Vamos aos exemplos. Então, aqui nós temos todos os casos produtos, porque entre eles há sinal de multiplicação, que nem precisa aparecer, né, pessoal? Pela soma, porque um está somando, pela diferença de dois termos, certo? Então, ó, observe que aqui, ó, 5x, 5x, 2y, 2y. Positivo, negativo. Então, produto da soma pela diferença de dois termos. Devemos pegar o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Calculando 5 ao quadrado, 25. 25 o quê? X ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 o quê? Y ao quadrado. Resposta final, 25x ao quadrado menos 4y ao quadrado. Exemplo B. 8 ao quadrado, B, primeiro termo. Então, o quadrado do primeiro termo. Segundo termo, 9, menos esse 9 ao quadrado. Calculando, 8 ao quadrado, 64. E o A? Observe que em cima do A já temos um expoentezinho 2. Então, esse 2 vai multiplicar com os 2 que está sendo elevado toda a expressão. Então, 2 vezes 2, 4. Por isso, ficamos com A à quarta potência. E o B? O B vai ficar ao quadrado. Menos 9 ao quadrado, 81. Exemplo C. No exemplo C, nós já temos uma novidade. Que novidade é essa? Apareceu um número fracionário. E aí, como fazermos? Vamos fazer da mesma maneira que fizemos os outros. Lembrando que quando nós temos a fração, nós temos que elevar o numerador e elevar o denominador. Então, vamos lá. Primeiro termo, x. Segundo termo, 3y sobre 2, em ambos, tá, pessoal? Então, vamos ficar com o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Calculando, x ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, y ao quadrado e 2 ao quadrado, vamos obter 4. Sendo assim, x ao quadrado menos 9y ao quadrado sobre 4. Produto da forma x mais a vezes x mais b, que é conhecido como produto de Steve. Então, o produto de Steve você também pode resolver aplicando a propriedade distributiva, onde vai chegar no momento que você vai perceber que vai ter aqui, entre esses dois termos, algo em comum. E esse algo em comum é o x. Sendo assim, eu vou colocar x ao quadrado mais a mais b, que ambos multiplicado por x, que se você fizer a propriedade distributiva, ó, x vezes a x. X vezes b, bx vai voltar ao que você tinha antes, mais o AB, que entre eles existe uma multiplicação. Ou seja, quando nós temos esse A mais B, eu tenho números que são somados. Quando eu tenho A vezes B, é o produto, são números multiplicados. Então, a fórmula em geral do produto de Steve diz que é x ao quadrado mais a soma desses valores, vezes x, mais o produto entre esses valores. Vamos colocar em prática.
Tá aqui a formulazinha para a gente não esquecer, sempre estar lembrando dela. E vamos aos exemplos. Então, aqui, exemplo A. Eu tenho A mais 4 vezes A mais 3. Não poderia aplicar produto da soma pela diferença de dois termos, porque eles não apresentam os mesmos termos. E não é um somando e outro subtraindo. Então, já descartamos o produto notável, produto da soma pela diferença de dois termos. Sendo assim, o caso que nos resta é o produto de Esteve. Então, o que ele manda fazer? Pegar esses valores aqui, ó. Vou pegar esse 4 com esse 3 e vou somar a soma deles. 3 mais 4, ou 4 mais 3, né, gente, que dá no mesmo, 7. E vamos pegar esse 4 e multiplicar com esse 3, ou o 3 vezes 4, que também é a mesma coisa, que vai ser igual a 12. Então, eu já tenho somados, esses valores dão 7, e multiplicado esses valores dão 12. Vamos jogar aqui nessa fórmula, a soma no lugar dela e o produto no lugar dele. Então, vai ficar x ao quadrado, no nosso caso, quem funciona como x, que eu não estava com x, vai ser o a. Então, vai ser a ao quadrado mais, quem é o nosso s, que é a soma? 7. 7 o quê? Não é x que estamos trabalhando, é a. Então, 7a mais o produto. Quem é o nosso produto? O nosso produto é o 12. Então, ficamos com a ao quadrado mais 7a mais 12. Então, a gente percebeu o seguinte, que não necessariamente aqui tem que vir com x. Eu posso utilizar qualquer incógnita. Exemplo B. O exemplo B já utilizou o x mesmo. Então, nós sabemos que temos que pegar esses dois valores e somar. Depois, esses dois valores e multiplicar. Então, vamos somar. 5, mas aqui tem um detalhe, tá, pessoal? Que aqui é negativo. Então, é menos 3. Então, 5 mais menos 3. Sinais diferentes, subtrai, usa o sinal do número maior. 5 mais menos 3, 2 positivo. E embaixo, 5 vezes menos 3. 5 vezes menos 3, menos 15. Mais vezes menos, menos. Então, a soma, 2. O produto, menos 15. Vamos substituir lá na fórmula. Vamos ficar com x ao quadrado mais, quem foi a nossa soma? 2. Então, vai ficar 2x, olha aqui, 2x. Mais o produto, só que o nosso produto foi negativo, menos 15. Então, menos vezes mais, prevalece o menos. Então, menos 15. Isso obedecendo a regrinha de sinal. Então, está calculado utilizando o produto de Esteve. Outro exemplo. Então, vamos a esse exemplo aqui, que é uma situação problema. Fernanda tem um terreno retangular de área igual a 84 metros quadrados. Um lado do terreno mede x mais 4 e o outro mede x menos 4, medidas em metros. Qual o valor de x? Então, ele falou da área do terreno e deu para a gente as medidas dos lados e pede o valor desse x. Vamos à solução. Coloquei novamente o terreno aqui para a gente continuar visualizando. Então, um lado ele disse que era x mais 4 e o outro lado é x menos 4 e disse que a área era de 84 metros quadrados. Lembrando que o terreno dela foi dito no enunciado que é de forma retangular. Então, vamos precisar da área do retângulo, que é base vezes a altura. Valor da área fornecido, 84, igual, quem é a base? X mais 4, vezes a altura. Quem é a altura? X menos 4. Observe que quando eu tenho x mais 4 vezes x menos 4, eu tenho um produto da soma pela diferença de dois termos. Então, vamos aplicar o produto notável nesse segundo membro. 84, conservamos, igual o quadrado do primeiro termo, que é o x, menos o quadrado do segundo termo, que é o 4. 84 igual x ao quadrado menos 4 ao quadrado, 16. Bem, o que eu vou fazer? Esse menos 16, eu vou jogar lá para o outro membro. Se ele era negativo, ele passou positivo. Ficamos com 84 mais 16, igual ao x ao quadrado. 84 mais 16, a gente sabe que vai dar 100. E aí, quando aqui deu 100, eu vou ter que fazer a operação inversa da potenciação. X igual a raiz quadrada de 100. Quem é a raiz quadrada de 100? 10. Sendo assim, a resposta do valor de x, 10 metros. Opção correta, letra A.
Bem, pessoal, então hoje nós vimos mais 2 produtos notáveis. Espero que vocês tenham compreendido, tá? E veremos mais alguns na próxima aula. Até breve.